dia. Eu vou refazer o comentário que eu fiz, que eu achei que não cabia, mas eu mudei de ideia. A gente acabou de fazer um comentário, eu vou ilustrar ele de novo. Que a gente passou um trecho aqui, até vou voltar nele. Em alguma aula a gente passou esse trecho. Aqui, ó. Estamos lembrando um trecho que a gente já leu aqui para ilustrar um comentário, certo? Está escrito aqui, ó. Aqui e acolá, aqui. Foi dito lá, né? Estou vendo que pedaço que eu leio. Se eu leio mais, se eu leio menos. Ó, não há mistério, é página 33 do PDF do Caminho Infinito. Não há mistério algum referente à vida interior, exceto o mistério da natureza divina. Ó, não há mistério algum referente à vida interior, exceto o mistério da natureza divina. Que o mistério da natureza divina é da ação divina no homem, na consciência do homem. É um mistério porque não é compreensível por homem, mas existe uma ação da natureza divina na consciência do homem, que tem a consciência dele preenchida pela verdade, nela permanece, né? Ó. Todos os que pensam estão preocupados com o seu bem-estar, com o bem-estar da família e da comunidade, do seu país ou mesmo do mundo. Todo mundo está preocupado o tempo todo, ou com o seu bem-estar, ou da família, da comunidade, ou do país, em algum grau. Que nem a preocupação política, criminalidade é uma preocupação, certo? Contudo, a experiência logo os convence. Isso aqui não é muito... Aqui acho que o Joel está falando para o praticante, certo? Para aquele que vai chegar à verdade, à vida mística, porque o resto não vai cair essa ficha. Contudo, a experiência logo... Ou talvez sim, né? Porque a maioria se convence disso, mas se engana. Entendi aqui agora. Porque eles se conformam. Contudo, a experiência logo os convence de que não há esperança para a humanidade, nas pessoas ou nos poderes desse mundo. Veio um negócio aqui, entendeu? Não é bem isso, explica direito. Eu entendi uma coisa já querendo dar uma porretadinha e veio uma coisa amansando, né? Ó, contudo, a experiência logo os convence de que não há esperança para a humanidade nas pessoas ou nos poderes deste mundo. Mas aí eles se conformam porque não buscam uma resposta. Ninguém busca Deus. Ninguém. Os homens são por demais egoístas. No geral, estão demais ocupados e preocupados com seus próprios interesses, para serem totalmente altruístas em sua atitude diante do mundo. Todo mundo está preocupado demais com seus interesses para poder ser altruísta altruísta em sua atitude diante do mundo. É atitude diante do mundo. Não é ser altruísta de virar um doador de sopa na praça de madrugada, não. É ser altruísta. O praticante, ele é altruísta. Ele é altruísta porque ele está reconhecendo um poder. Ele levanta o Cristo no outro, né? Ele é altruísta porque ele está trabalhando isso nele. Ele é altruísta diante da problemática do mundo. Mas as pessoas estão preocupadas demais com todos os tipos de pensamentos sobre a vida humana. Interesses pessoais, família, sociedade e o país como um total. Mas do modo dualista, do modo... Eles entendem que não tem solução, mas aí a indignação leva eles para a zona de conforto. Então não há ação humana, não há ação divina na consciência humana, porque o ser humano não tenta compreender isso. Então estamos lendo aqui para chegar no que eu queria comentar. Fica no modo sobrevivência. É. Os mais ambiciosos, acho que eu podia chamar de modo UTI, né? Porque... Você acaba gerando sofrimento dele. Os mais ambiciosos são com frequência aquinhoados com talento físico ou mental superiores, que até aquele comentário estava falando dos políticos, né? Os mais aquinhoados, os mais ambiciosos são com frequência aquinhoados com talento físico ou mental superiores.
E logo se sentam no trono dos poderosos, e o mundo então é liderado por estes, que carecem de integridade e amor. Estes que carecem de integridade e amor, porque ele trepa no tamanco do ego, e aí aquilo que ele foi aquinhoado ali com talento físico ou mental superior, ele usa de forma no interesse próprio. O poder domina a pessoa. Então quem tem esse magnetismo, que até o Fernando estava falando, para chegar ao poder, não tem aqui, ó. Eles carecem de integridade e amor. E alguns que têm integridade e amor não têm coragem. Como disse a Lucilene Galvão numa palestra lá, a frase que eu não sei nem de quem que é, a Samira que gosta, que se os homens de bem tivessem a coragem dos canalhas, né, o mundo seria um lugar bem diferente. Porque os canalhas têm coragem para tudo, para tudo. Vide 2 séries que tem no Netflix sobre narcotráfico lá, né? Uma que é da maconha e a outra da cocaína, com o Pablo Escobar lá. Eles se organizam até o último fio do cabelo para aquela estrutura funcionar engraxadamente. Na política corrupta acontece a mesma coisa. Eles se organizam para aquilo funcionar de modo a maquiar totalmente, funcionar de acordo com os interesses dele. Mas os homens ditos de bem, eu sou do bem, mas o que faz? Porra nenhuma. É do bem, mas não faz nada. Então não tem coragem nenhuma. Porque se os homens de bem tivessem a coragem dos canalhas, nesse mundo seria um lugar muito diferente. Agora, como a gente não pode ser do bem contra o mal, porque isso não dá resultado nunca, nós temos que compreender o bem de Deus em nós, né? O Pai que opera em nós, não me chamais de bom, o bom é o Pai que opera em mim, porque esse tem coragem máxima, esse não duvida de nada, ele vai para as cabeças, ele não quer saber. Ele inicia a prática levantando o Cristo no outro. Eu vou falar disso um pouquinho aqui hoje, na medida que for possível, e vou dar uma cacetada disso na aula 3 do Série Data Limite, o negócio vai vir mais pesado. Né? A ajuda que o povo da mecânica quântica não entendeu até agora é a ajuda do praticante, é a ajuda do co-criador consciente, do metafísico. E o co-criador consciente ou metafísico é aquele que deixa o Pai operar nele, ou a tal da centelha. Então ele tem que levantar, é a obrigatoriedade de um princípio da prática, levantar o Cristo no outro. Aí o Cristo levanta em nós. Ele vai fazendo isso dia a dia. É lógico que ele não pode escutar uma aula dessa, esse trecho da aula, e achar que vai saber fazer isso. Ele vai ter que ouvir os áudios, ele vai ter que ler um pouco, ele vai ter que desenvolver a meditação contemplativa para passar a aplicar isso na rotina. Que é muito mais importante orar, que nem fala lá no último capítulo do Arte de Curar pelo Espírito, né? Que a gente deixa de se preocupar com os nossos problemas e somos beneficiados pela verdade que abraçamos em prol do mundo, deixando que os nossos entraves e as nossas crenças errôneas sejam dissolvidos. Eu vou fazer tudo que é do meu interesse pessoal, tudo, e cada vez melhor, só que sem o peso da preocupação e do medo. Alguns aqui já começaram a compreender isso. E enquanto isso, eu ainda oro e vigio para os outros, para a sociedade, para qualquer pessoa que tenha um problema de saúde, um problema financeiro, um desemprego, qualquer problema de qualquer ordem, eu reconheço imediatamente o não poder daquilo, o Cristo nele, no silêncio e no secreto. Isso vai virando uma rotina, porque, gente, a expansão de consciência através da prática, ela se dá por deixar o amor do todo fluir atrás da pessoa. Essa sabedoria que é maior que ele, o que está em mim é maior que o que está no mundo. Senão não sente a presença nunca, ele tem que ir dando vazão a isso. Tem um áudio do Joel que fala disso, que quando a pessoa começa a lançar o pão às águas, do nível de entendimento que ela já alcançou, ela recebe mais entendimento e mais sabedoria. Porque se eu estou ali, entendendo um pouco desse assunto aqui, e segurando a coisa para mim, eu estou quase se enganando. Ele está tentando melhorar a vida humana, mas ele já entendeu que não adianta fazer muita força para melhorar a vida humana, que nem o louco. Então ele já entendeu a busca do reino, ele está buscando o reino interior, ele está trabalhando na sombra, ele está muito menos preocupado e temeroso com as coisas de sua vida, ele entendeu a prática, ele não entendeu ainda a questão de orar por tudo e por todos. E não é orar, pedir, rezar e catar o terço, não. É um orar que é o levantar do Cristo no outro, na sociedade, é o reconhecimento constante e permanente de um poder em qualquer situação, pessoal, coletiva ou de qualquer pessoa que chega a gente. Nem que seja no mais extremo silêncio secreto. A gente não precisa contar. Se a gente sentir segurança para isso, a gente pode falar, posso orar por você? Se a pessoa falar que pode,
Aí a gente vai fazer o quê? Ali a gente já reconheceu, já orou, já vigiou ali. Quando for para uma meditação, lembra da pessoa, reconhece que não há poder naquele problema dela. Esquece a criatura e vai contemplar a verdade dentro da meditação. Como diz o Joel em outro áudio lá, Pai, temos aqui um problema. E se é que o reino de Deus está dentro de mim, ela está chupando a cabeça porque ela ouviu. Se é que o reino de Deus está dentro de mim, a solução tem que estar aqui dentro. E eu aguardo essa solução. Não é eu que vou providenciar, é o Pai que vai operar em mim. Então a pessoa contempla ali na meditação até que ela sente um tranco no corpo, um suspiro, um calor, uma elevação da consciência, qualquer coisa. E se ela não sentir nada? Não interessa, porque ela fez o silêncio da receptividade à ação da presença divina. E quanto tempo ela deve permanecer nisso? Não interessa. Aí vem um exemplo particular. Porque assim, o Joel fala da questão do sigilo. Do sigilo, né? Que um professor pode comentar com o aluno ou praticante algumas realizações, benesses, curas, etc. E o aluno pode comentar certos testemunhos, manifestações, coisas que ele vai percebendo que a ação da graça sutilmente ali começa a acontecer no começo. Então se comenta, professor com aluno, aluno com professor, paciente, etc. Mas ele fala que a gente deve manter isso no sigilo, né? Eu acho que eu assumo uma posição de coragem de relatar isso aqui, porque vai para o vídeo e mais gente que não tem noção disso começa a ouvir esses testemunhos, porque não interessa, né? O Paráclito é o Espírito Santo que dá prova de si mesmo. De si mesmo. Então eu me baseio nesse princípio do Paráclito para poder dar esses testemunhos. E não me interessa muito o sigilo. Porque não interessa, eu não quero saber. Eu não penso que eu vou colocar em risco o desenvolvimento e o avanço da minha prática por eu dar testemunhos. Porque se eles se avolumarem, eu vou dar mais e vou dar mesmo. Mas no geral a gente deve manter sigilo, certo? Mais de um ano que eu venho orando por uma situação de um grupo de umas 3 ou 4 pessoas. Eu não vou citar qual é o nível de relacionamento com essas pessoas para deixar a coisa mais impessoal, né? Que é um pai, uma mãe e um filho. Esse pai separou dessa mãe, esse filho tinha 10 anos. Ele não ligou muito mais para esse filho. Certo? Malemar, cada 3, 4 meses, 6 meses, aparecia para comer um McDonald's feliz, McLanche feliz, né? Ainda reclamava pra cacete. Então essa criança teve um certo abandono ali, perdeu a figura paterna ali, né? E essa mãe malhou esse pai a vida toda, e ficou aquela rusga, ok? Esse jovem desenvolveu um comportamento de entropia psíquica, de baixa autoestima, foi para as drogas e para a bebida, culpa o mundo dos outros e o pai por seu insucesso e o seu fracasso. Ele camufla isso, não revela isso nem, ele não admite isso para ele. Então ele não tem ação, ele é sem expressão, ok? Aí são pessoas que não têm relação comigo, certo? É um caso distante. Aí eu fui orando, é um dos casos, poucos casos que ficou mais tempo na minha consciência, porque geralmente um caso chega para nossa consciência, você lembrou, isso serve para vocês aqui, iniciantes, praticantes, você lembrou da pessoa, é a presença que ele está te mostrando, todo mundo que lembra de todo mundo, está lembrando, portanto está na consciência dele, e as pessoas, o ser humano normal acha que é só um pensamento, tudo que está na consciência dele também é Deus. Então a gente lembrou de alguém que está com um problema, é a presença mostrando para nós. Nós temos a obrigação como praticantes de levantar o Cristo no silêncio e no secreto, por quanto tempo for necessário. Aí a pessoa some da nossa consciência, geralmente quando some o problema resolveu, deu uma amenizada, a gente não lembra mais, mas enquanto estiver vindo. E aí eu fui perdoando, reconhecendo, tal, de vez em quando lembrando. Aí quando foi por esses dias, eu estava numa meditação, veio a lembrança dessas pessoas, dessas 3 pessoas, e eu reconheci que não havia, surgiu como uma palavra dentro da meditação que parecia um pensamento meu, mas aquele tipo de elaboração eu não tinha tido até ali, né? Quase um ano orando por ele. Aí surgiu, que o que é o orar, né? Para ficar mais claro, é levantar e reconhecer o Cristo do outro, não é pedir nada.
Não é reconhecer que ele é manifestação do Espírito perfeito, que ele é o Cristo habita nele, etc. Você esquece a pessoa e contempla, e se lembrar de novo faz a mesma coisa. Ou se não entrar numa meditação, só o fato de lembrar já está valendo, de levantar o Cristo. Aí veio na minha mente, né? Não há diferença entre vocês. Os três se perdoam mutuamente, porque os três são Cristo, são todos irmãos em Deus. E veio mais uma palavra ou outra, e aí veio uma frase mais contundente, que agora eu não me lembro, né? Alguma coisa tipo assim: só há libertação e cura nesta situação, a harmonia da verdade. Veio algo assim, e eu senti uma leveza, né? Isso foi numa quinta-feira, e eu falei: agora eu acho que resolveu. Eu tive esse sentimento, mas você não fica pensando, você não leva nada pro lado do ego, não resolveu, agora não sei o que, não. Você sentiu, acabou, você até esquece, você está treinado já, você esqueceu, já foi fazer outra coisa. Quando foi no sábado, eu recebi uma ligação, né? Que a criatura que estava há mais de ano desempregada tinha finalmente, né? Porque ele foi passando por mudança, ele era muito despirocado, ele continuou um pouco, mas ficou caseiro, ele parou, era totalmente atirado para as ravens e os etc. Ele parou, faz um ano que está em casa, mas naquele embotamento, naquele cozimento, naquela entropia, certo? Então não estava nem procurando o tal do emprego. Quando foi no sábado, eu recebi uma ligação que na sexta ele tinha arrumado emprego. Eu falei: mas como é que aconteceu isso aí? Eu quis só confirmar, certo? Ah, não, foi do nada. Então tudo veio do nada. eu tive essa percepção dentro da meditação na quinta, o negócio aconteceu do nada na sexta, e eu tive a confirmação no sábado. Então a ajuda que o povo da mecânica quântica ainda não entendeu absolutamente nada foi porque não estudou o Joel, porque é a ajuda da prática, do praticante. Como diz o Joel lá nesse outro áudio, que ó, a hora que eu ouvir de novo, que ele com certeza vai aparecer para mim essa semana, eu vou ouvir falar: é o áudio tal. E o Joel diz que quando a gente compartilha, quando a gente expressa a ação da presença através da nossa, coloca aquilo em prática, por isso que chama prática da presença, que a compreensão começa a vir mais para nós, insights, percepções, harmonias, pequenas sutilezas da prática que vão surgindo, demonstrando a verdade da presença. Mesmo assim o ego vai resistir, ninguém se entrega de uma vez, é duro, porque a gente está constantemente pelotizado por questões dos cinco sentidos, dos sentidos materiais, da dúvida, da preocupação e do medo, mas isso aí vai fazendo a gente ceder e reconhecer um poder, a presença, que Deus está mais perto, que o ar, que o espírito. Então a gente fica numa certeza, habitando o interior do nosso ser. E aí mais, porque é o único jeito de levantar praticantes, é esse. É o único jeito. Então aqui, né? Aqui e acolá. Aqui, vamos voltar nessa frase. Os mais ambiciosos são com frequência aquinhoados com talento físico, mental ou mental superiores, e logo se sentam no trono dos poderosos, e o mundo é então liderado por eles. E quantos estão loucos para sentar lá, né? Tudo que eles queriam. Tudo que eles queriam. Uma vez fizeram uma pesquisa, não sei se foi no Fantástico que eu vi, que fizeram uma pesquisa com os brasileiros, não sei com quantas mil pessoas foi feita a pesquisa, 80% respondeu que se tivesse chance roubaria também. E eles querem o quê do povo que está no governo? Né? Que nível de consciência é esse? Os políticos raramente se elevam acima do seu próprio egoísmo, e o eventual homem estadista perde-se nesse quadro. Vamos dar um exemplo aqui de político que se elevou acima do seu próprio egoísmo. Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela. Serve, né? Ó, aqui e acolá, que nem disse um certo colega, né? Mecânica quântica, ou esse entendimento, o indivíduo pode ser o que ele quiser. E ele mesmo usa isso. Ele pode ser um Gandhi, um Martin Luther King, um Mandela. Aí a pessoa escolhe ser o quê? Tudo bem, pode querer ser um monte de outra coisa. Um monte de outra coisa. O que não pode é continuar na indecisão da mediocridade de não escolher ser nada. Porque aí não acontece nada. Então, o que está ao alcance de todo mundo, independente da área ou atividade profissional? Escolher se tornar um praticante da presença.
É a primeira decisão, a primeira escolha. O resto é consequência. Aqui. Aqui e acolá pelo mundo afora, essa eu não esperava que acontecesse no começo da aula, tá? Esses comentários, tudo aqui, a gente voltar para os trechos do livro. Que era para a gente começar mais naquela parte lá. Mas era para chegar aqui, todo esse discurso. Ó. Aqui e acolá pelo mundo afora, existem homens e mulheres inspirados, que anseiam pela vinda do dia em que os homens se irmanarão. São pessoas que sofrem com a indignação dentro de si por causa dessa mediocridade do mundo. Né? Seu coração se condói pelo constante ridículo a que são expostos homens de boa vontade, e pelo sucesso dos embriagados pelo poder e dos ávidos de dinheiro que se repetem a cada geração. Né? Então quando ele diz aqui, ó, vamos terminar a frase para depois vir para o comentário. Estes nobres visionários são levados de um lado para o outro, entre a sua esperança de progresso da humanidade e a percepção da futilidade da superação das forças malignas que atuam no pensamento humano. Ou seja, ele entende que não tem como superar a força maligna que atua no pensamento humano. Força maligna não é só quem não é do mal, não. A força maligna é a crença no bem e no mal. Certo? Esses nobres visionários são levados de um lado para o outro, eles ficam perdidos tentando achar uma ação, uma solução, mas ele já sabe que não adianta, né? Entre a sua esperança de progresso da humanidade e a percepção da futilidade da superação das forças malignas que atuam no pensamento humano. Talvez a mesma pergunta ocorra a todos, só vai ocorrer essa pergunta que tem brilho, tem sangue, né? Tem indignação. Não haverá um poder para pôr um paradeiro a este reino do mal, para assustar as guerras, para evitar a fome e as pragas? Será o homem desamparado diante dos 4 cavaleiros do Apocalipse? Agora vamos fechar o comentário para ir Paulo. Aqui, ó. Seu coração se condói pelo constante ridículo a que são expostos homens de boa vontade. Aí eu tinha dado o exemplo, antes da gente iniciar a gravação, do senhor Enéas Carneiro. Certo? Eu não ia colocar esse comentário aqui porque tem gente que não gosta de política, um monte de gente que não gostava do Enéas. O Enéas tinha os seus exageros, sim. Tinha sim, vários. Mas ele tinha um brio, uma indignação, e ele tinha uma clareza de raciocínio muito grande. Ele não tinha rabo preso e não ia coadunar com a corja. Certo? Em sua primeira eleição ele teve 1% dos votos. Um cara que saiu do nada, com segundos para falar ali na televisão, segundos. Eram segundos mesmo. Depois na segunda eleição parece que ele tinha 30 segundos. Então na primeira ele tinha menos que isso. Eu não lembro direito. E na segunda eleição ele teve 4% dos votos. Mas depois disso ele desistiu e virou deputado, acho, sei lá. Ele elegeu. Ele devia, se ele conhecesse a prática, ele poderia ter se tornado presidente. Ele teria sido mais comedido num pouco de arrogância e num pouco da sua indignação. Ele teria sido comedido com alguma coisa que era um tanto radical nele, certo? Mas teria feito valer essa libido da indignação nele para algo maior. Não desistir de chegar à presidência. Porque o Lula chegou, por que ele não podia chegar? Quantas vezes o Lula tentou, né? Então o Enéas é um clássico exemplo de um homem que foi exposto ao ridículo tentando mudar alguma coisa. Como ele não conhecia a prática, não sabia nada desse assunto, e ele tinha uma coisa com Deus, hein? Né? Aí ele caiu na bebida, já tinha a saúde debilitada, desenvolveu câncer e... Se separou da mulher, né? Teve problemas, morreu. A busca pela libertação das provas e das tribulações da vida humana já foi iniciada. Na verdade, trata-se da busca de Deus. E ela começa em qualquer condição em que o indivíduo possa estar. Eu vou parar por aqui, senão não fica lendo isso aqui, comentando. Mas não adianta essa turma ir atrás desses cursos de prosperidade. Como é que você falou hoje para mim? Não é manada. Não é manada. Jornada. Como é que é? Maratonas. Maratona disso, maratona daqui, maratona da ilusão, maratona da mediocridade, sabe? Maratona
de procedimentos e pensamentos que não estão levando a população no caminho da verdade. Porque elas estão procurando poder pessoal. E o poder pessoal não é poder. Já foi. Enquanto estava na autoconhecimento, poder do pensamento e etc e tal. Não temos mais espaço nem tempo para isso. A maioria deles só fala na parte financeira, né? Tudo, né? Acho que 90%. Vai ter uma boa parte disso na aula 3. Data limite agora, então nós vamos... Você vê, né, o perigo que é o talento levado a serviço do ego, né? Qual que é o trecho lá que a gente estava mesmo, gente? Imagina o perigo da inteligência artificial, sem a ética, cosmoética. Eu acho que a inteligência artificial seria levada ao raciocínio lógico da prática da presença. Né? Ela ia concluir, por lógica. Qual o trecho que nós estávamos? Esse negócio de maratona. Cresce assim, essa coisa do material. Fazer uma maratona da presença. Aí a gente sai dele. Então a gente nós estamos no capítulo 6, a meditação, hoje é a aula 15. Eu acho que é a 15 hoje. Acho que é 14. 14, porque dia 5 foi a 12. Aí não vi na outra. Se não for 14 é a 15, mas eu acho que é a 15. Aqui, ó. Então a gente vai retomar aqui no PDF, na página 41. Do mesmo modo que a onda é una com o mar, assim somos um com Deus. Só que isso, por que a mecânica quântica ajuda a gente a começar a entender isso um pouco mais profundamente na mente? Porque vai ter que entender um pouco mais profundamente na mente para que isso torne inegável pelo indivíduo. Para que ele comece a assumir isso aqui como verdade. Ele não vai sentir, ele vai ter que assumir como verdade. Essa é a questão. Né? Do mesmo modo que a onda é una com o mar, assim somos um com Deus. Porque sem a gente entender o básico de mecânica quântica, isso aqui fica parecendo poesia. Porque a gente sempre soube disso, mas isso aqui não levou nós a lugar nenhum. Nossa unidade com a vida universal constitui nossa unidade com cada expressão individual desta vida. Então a nossa unidade com a vida universal, com o infinito, constitui a nossa unidade com cada expressão individual desta vida. Por isso que se eu projeto sombra, critico e julgo, eu estou condenando e negando a vida no outro e a vida em mim. E aquilo vai dar problema. É dualidade, é karma, é negatividade. Está indo contra o todo, contra Deus. Como diz o Joel lá na carta de Joel, seu filho Sam, como que eu vou amar Deus que eu não vejo se eu não amar Deus no outro que eu vejo? Só que o ser humano não tem capacidade para esse amor de Deus, não é um amor humano. O amor da presença, ele é um amor no começo forçoso, dedicado. Ele vai deixar com que a razão do conhecimento da prática se sobreponha à sua visão do ego e ao seu sentido material. Até que ele sinta o fluxo desse amor da presença. Ele está desentupindo o cano do ego. Quando a gente critica, a gente não está amando o suficiente. O Joel fala disso no áudio lá também, desses 4 que eu passei para vocês. Assim, isso oi. Me despertou bastante essa frase dele. A gente não está amando o suficiente. Me chamou muita atenção isso. Assim como a infinitude de Deus brota através de você para abençoar todos aqueles com quem se relaciona, lembre-se de que também transborda de todos os outros indivíduos sobre você. Aqui, ó. Assim como a infinitude de Deus brota através de você para abençoar todos aqueles com quem se relaciona, brota se estiver nos princípios da prática, certo?
Lembre-se que também transborda de todos os outros indivíduos sobre você. Aqui tem um detalhe importante do trabalho com a sombra, porque se a consciência da prática presença estiver transbordando de mim para o outro e para a sociedade, é isso que está transbordando, não é o bem e o mal humano, é a consciência da ação da presença na consciência do ser individual. Mesmo que o outro esteja projetando sombra, ele está deixando transbordar dele a consciência da presença. Em algum momento, o que acontece? De alguma forma ou de algumas formas, a consciência da qual algum outro não esteja consciente pode transbordar sobre ele de volta, como oportunidade, benesse ou até um bem mais imediato. Ok? Volta, retorna. O pão que é lançado às algas está marcado com o sinete do retorno, como diz a palavra. Agora, e se a gente estiver na dualidade, no karma, no bem e no mal? Porque o bem, fazer o bem calçado no bem e no mal, no ego, é um bem porque de alguma forma eu me sinto melhor, porque eu sou melhor, e etc e tal. O bem contra o mal também é projeção de sombra, porque ele está calçado no eu pessoal. Ele é um bem contra o mal. Ou ele vai fazer alguém se sentir diminuído, ou ele vai inflar o ego daquele que está na ação benéfica, porque ele não está na concepção da eliminação do eu pessoal. Uma das coisas que demora mais tempo para o praticante entender, para o iniciante praticante entender, vai demorar 2, 3, 4 anos. Demorou 5 para mim, mas pode demorar menos. Eu acho que com 1, 2 dá para entender. É a questão da eliminação do eu pessoal. O eu pessoal é o que vê a problemática, a dúvida, o medo e a ansiedade. E esse é o inimigo a ser observado. E ele também, de modo mais sutil, ele observa o bem humano e deseja o bem humano. Essa é a parte mais sorrateira de ser observada. Porque qualquer bem humano que ocorra ou que apareça, ele imediatamente deve ter gratidão e considerar aquilo uma ação da presença. Porque senão, de alguma forma, ele está dando uma lustrada ali no ego, está dando uma infladinha ali. Mas você deixar de fazer alguma coisa parece uma inércia. Não, mas não é deixar de fazer. Se você estiver fazendo, você está reconhecendo a ação da presença em você. Tudo bem, eu fiz o bem ou faço o bem, mas não sou eu que opero, é o Pai em mim. Então essa é a consciência que é o importante sobre isso. É, da anulação do eu pessoal para a consciência, está se tornando uno com a presença. E tem diferença entre pensamento e consciência, né? Porque se o indivíduo não começar a elaborar isso daí, ele limita, é o freio de mão da prática. Freio de mão, o carro não anda. Porque ele não vai deixar o amor da presença fluir até dele, para ele ter mais insights, mais percepções, mais sabedoria nas entrelinhas desse negócio aqui. Vai querer fluir. De alguma forma ele acha que ele está fazendo bem, ou que ele está agindo, que ele está atuando. Aqui. Assim como a infinitude de Deus brota através de você para abençoar todos aqueles com quem se relaciona, lembre-se de que também transborda de todos os outros indivíduos sobre você. Se você estiver aplicando os princípios da prática, a consciência de bênção que existe no outro e o outro nem conhece pode vir sobre você. É a imagem e semelhança do Pai, espelho de luz. Na questão de espelho de sombra, vamos lá aqui, ó. Assim como vamos dar uma invertida aqui no negócio, né? Assim como a infinitude da sombra brota através de você para amaldiçoar todos aqueles com quem se relaciona, né? Lembre-se de que também ela transborda de todos os outros indivíduos sobre você. Ou a luz sai de você, Abençoa e transborda, e a sombra também. Agora, o bem humano faz parte da sombra, porque é o bem contra o mal, dualidade. Aí que entra a anulação do eu pessoal. Todo bem é um bem da presença, toda ação benéfica minha é uma ação da presença, não mais uma ação minha, porque aquilo me mantém atento na consciência da presença. Por que me chamas bom, como é o Pai? Porque se um instante de inflação do ego, ou de ser, eu sou bom e o outro não é, não sei o quê, aquilo mantém ali na consciência ou na subconsciência
questões do bem e do mal, de crítica e julgamento. A isenção da crítica e julgamento mantém a gente na consciência da presença, mesmo quando a gente fizer o bem. Até entender que todo mundo que não entende esse assunto aqui está num nível de consciência inferior. Portanto, aquilo dá uma compaixão intelectual. Ninguém compartilha com você qualquer coisa que seja seu mesmo, porque nada é de ninguém, tudo é do todo. Ninguém compartilha com você qualquer coisa que seja seu mesmo, pois tudo o que tem é do Pai. Aqui a gente tem uma nuance da prática, da questão da prosperidade aqui, a gente não enxerga. Não enxerga. Porque se eu estiver transbordando de minha consciência a consciência da presença, aquilo que o outro tem, ou a bênção do outro, transborda de todos os outros indivíduos sobre você. E a graça da presença se transformando como benesse ou reconhecimento dos outros para a sua pessoa. Aí você vai fazer o quê? Você vai se regozijar com aquilo em outro nível. Você vai reconhecer, obrigado Pai, né? Porque esta é a tua graça e a tua glória revelada em mim, é o Cristo. O reconhecimento do praticante se dá porque o Cristo brilha nele. Então, que nem levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá em ti. Para levantar dos mortos tem que abandonar a crença no bem e no mal. Muita gente que é dos evangélicos, dos católicos, está em condição. Muita gente assim, né? Não é total, é pouca gente. Mas tem gente com preparo para entender esse assunto aqui e não chegou ao material, não tem acesso, nunca teve. Agora, esoterismo e misticismo é mais difícil, porque eles estão muito calçados no eu pessoal, no poder, eles não concebem, eles têm mais dificuldade. Mas existe uma predisposição, dos dois lados existe predisposição, nos católicos e nos evangélicos, porque a verdade é uma só. Então, vamos falar, a aula 3 do Data Limite vai falar sobre ecumenismo. Né? E os esotéricos e místicos, por outro lado, tem um outro ponto positivo, que não é para colocar um contra o outro, que é uma indignação, eles têm uma indignação com os católicos e evangélicos. Por isso que eles se tornaram esotéricos e místicos. Mas aí eles foram para outro campo, do poder pessoal, do poder da mente, do poder da manipulação de energias. Porque eles desconfiaram que não podia ser da forma que os católicos e os evangélicos trataram a coisa até hoje. Certo? Só que esses esotéricos e místicos, se eles começarem a compreender isso aqui, eles têm que jogar o esoterismo e o misticismo no lixo. Porque o Joel era bem claro com relação a miscelâneas, explícito. Não adianta ficar nas miscelâneas, abandone e mergulhe em um poder. E isso é uma crítica aos católicos e evangélicos? Não, ecumenismo é isso. Os católicos e evangélicos também têm a obrigação, nos serve, né? O bom senso da lógica, pode usar até a lógica racional, o bom senso da lógica racional de levar a sede ou a compreensão de Deus às últimas consequências. Se existe um Deus, por que existe o bem e o mal? Se existe um Deus, por que o ser humano tem problema na vida? Ou tem algo errado com Deus, ou tem algo errado com a fé ou com a crença humana. Agora é com Deus? Não, Deus é perfeito. Ele tem algo errado com a crença e com a fé humana. Então isso tem que ser levado às últimas consequências na consciência do indivíduo, para ele ser levado a uma reflexão profunda sobre isso. Para, estudando Joel, chegar à conclusão de que a Bíblia é a mesma para todas, mas que houve alguns equívocos de interpretação que levaram o ser humano ao conformismo, ao comodismo, né, e ao desconhecimento da verdade, porque ficaram presos na questão do bem contra o mal. Gente, o Joel não fala da questão do bem e do mal direto nos áudios. Ele fala até mais nos áudios do que nos livros. Interessante justificar que Deus existe para combater o mal. Aí essa informação entra aqui para vocês, não tem como isso não reverberar na rotina de vocês, no horário vigiar. Porque a todo instante vai acontecer uma situação de bem ou de mal, de dúvida, de discórdia, de ansiedade ou de medo. É interessante que assim, tem uma parte da missa, que a gente vai ter que ir,
que inclusive na unidade do Espírito Santo. Amém. Mas tá falando, a gente sabe o que é a unidade. Virou uma frase hipnótica, porque ela não é compreendida. Mas está ali, então, mas está ali. Na unidade do Espírito Santo, amém, estamos todos metidos no bem e no mal. É o disparate. E essa frase para nós é a união com a Decoreba. presença. Não, mas quando você pensa A unidade do nisso, Espírito Santo é onipresente, mas ela nos ignora completamente. É um disparate. Quem é o ser humano que ignora a unidade do Espírito Santo? Ignora. eu nem sabe o que está falando, porque se você fala até na própria frase, a unidade do Espírito Santo, você já está falando tudo. Sim. Onde que a gente parou aqui? Ô, Sandro, eu vejo sempre isso da seguinte maneira: o nosso estágio evolutivo conjunto da humanidade ainda está pego à sobrevivência física. Para isso se utiliza de todos os tipos de malandragem possíveis para sobreviver, levar vantagem, né? Ainda voltando para esse, sem perceber a divindade. A gente não A percebe informação a divindade. está acumulando no inconsciente coletivo, certo? A informação Isso vai reverbera e chegar, acumula. Tem Tem um documentário lá na, tá, foi colocado no YouTube, chama a Caixa, Mundos Internos e Externos, ou Mundos Interiores e Exteriores. Está na nuvem também, é 4 partes de meia hora. Tem na playlist lá no canal também, 4 partes de meia hora. Eu assisti aquilo 8 vezes, sem parar. 8 vezes, que alguns dias assisti. Porque para assistir ele completo são 4 partes de meia hora. Eu assisti ele 8 vezes inteiro. Que tem um trecho lá que explica o acúmulo da informação no inconsciente coletivo. Que a informação está acumulando. A informação do bem e do mal acumula no inconsciente coletivo e desce sobre a humanidade como do mesmo jeito que a água evapora e a chuva cai com uma tromba d'água, certo? A informação do bem e do mal transborda, ela se precipita sobre a humanidade como um acirramento dessas questões do próprio bem e do próprio mal. O ser humano entra no conflito, ele entra no problema. Por isso que tem tanta gente com pânico, com síndrome, com depressão, certo? Com problemas de diversa ordem. Com toda essa prosperidade e tecnologia no nosso planeta, as pessoas estão com cada vez mais dificuldade de ganhar dinheiro. Porque elas estão mirando o dinheiro. Agora, olha o calcanhar de Aquiles aí, dessas questões maratonais. Maratona disso, maratona daquilo, maratona da prosperidade, maratona, citem aí para mim que eu não fiquei sabendo agora de manhã. Maratona do que mais? Maratona quântica, vai, já engloba o geral. Essa já mata. Aqui, ó. Ninguém compartilha com você qualquer coisa que seja seu mesmo, pois tudo o que tem é do Pai. Então, se o praticante está na consciência da presença, qualquer coisa que foi compartilhada com ele vem da graça, porque ele reconhece um poder, a graça, a presença, a harmonia, ele levanta isso nele, no outro. Em alguma hora esse fluxo entra em... Começa a acontecer. Começa a acontecer, não porque é uma dinâmica quântica para a prosperidade individual, porque é um ponto de vista dele para o coletivo. Ó, você é um com o Pai, com a consciência universal, e é também um com cada ideia espiritual abarcada por esta consciência. Você é um com o Pai, com a consciência universal. A gente é um com a presença o tempo todo. O Pai está em nós o tempo todo. É o campo unificado lá quântico. Ele é harmonia, não há bem nem mal. A consciência humana calçada no bem e no mal, ela vai provocar desarmonia o tempo todo. Ela deseja a harmonia do bem humano, mas ela tem em sua consciência a visão distorcida e equivocada sobre o mal, sobre a falta e sobre a carência. Então ele é um com essa presença. Ele nega ela, ele cria o bem e o mal na sua vida. E também é um com cada ideia espiritual abarcada por esta consciência, que consciência da presença. Então, se a gente está estudando, se permanecer nos princípios da prática, nós somos um com cada ideia espiritual abarcada por esta consciência.
Se pudermos apanhá-la, esta é uma ideia poderosa. Significa que o que é do seu interesse, ou é também para todos os indivíduos do mundo. Aqui que entra a eliminação do eu pessoal, destituição do ego. O ego não vai sumir, o ego é o todo individuado, ele se torna mais forte, mais maduro, ele não tem mais interesses egóicos, ele prioriza o reino. Superego para a psicanálise da alma é priorizar o reino, ok? Priorizar o reino. Priorizar o reino interior.